Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou rindo aqui, antes de começar essa gravação, por causa deste serzinho que está aqui do lado, o Renato. Olha que coisa gozada. Ele mexe, trabalha com mídia social, ele faz entrevista, trabalha inclusive para a prefeitura em Barueri, e a coisa mais louca, ele está nervoso. Até parece que nós estamos fazendo aquela entrevista, né? Bem, para saber os mínimos detalhes. O que eu sei desse moço? Eu comecei a prestar atenção porque ele tinha um cabelo muito comprido. Ele usava aquele cabelo, aquele rabo de cavalo. De repente, um belo dia, ele chega sem nada, sem o cabelinho cortado. Eu falei assim, por que você cortou aquele cabelo enorme? Ele falou assim, não, eu tinha deixado aquele cabelo para depois poder fazer doação e dar para aquelas pessoas que precisam fazer por causa do câncer, né? Fazer peruca. Aquilo me deixou assim tão impactada, porque eu nunca tinha antes perguntado para você, né, Renato? Por que você estava fazendo aquilo? Estava com aquele cabelo comprido. E do nada ele corta. Eu falei, mas você nunca falou nada. Ele falou, ninguém precisa saber. É isso aí. Agora está todo mundo sabendo. Agora está todo mundo. Eu estou tomando a iniciativa de contar para todo mundo. Algumas pessoas, eu deixei crescer depois que eu tive o câncer, fiquei careca, eu comecei a deixar o cabelo crescer justamente para... com essa finalidade. Ficou careca? Fiquei carequinha. É mesmo? Então conta um pouquinho para mim dessa história. Quando você teve câncer, você já era cristão? Já. Eu nasci em berço cristão, meu pai é pastor. E com 11 anos eu tive a minha primeira experiência com Deus mesmo. Que eu comecei a questionar algumas coisas que eu não... Bem na adolescência. A gente realmente... E comecei, acho que, a questionar Deus, buscar algumas coisas e tive uma experiência muito legal com Deus. E aí tive a minha conversão num acampamento. 11 aninhos. Com 11 anos, Perfeito, num acampamento. Lindo. E aí, bom, a convicção e fui crescendo na igreja. O papai pastor e tudo foi lá dentro da igreja mesmo, a tua vida toda. Foi dentro da igreja. E aí... teve um momento que eu ainda pensei assim, eu falei, todo mundo tem testemunho bonito para contar, né? Porque, eu vim do mundo, eu era assim... Por que precisa sofrer para ter o baita de um testemunho desse? Mas eu não tenho testemunho para contar, eu via todo mundo contando aqueles testemunhos, né? E aí depois eu entendi, eu falei, tô no lugar que eu tinha que estar e testemunho é esse, né? Nem sempre é da desgraceira. É verdade, uma vez lá na minha casa chegou um homem, nós fazíamos, durante 10 anos, nós fizemos célula em casa, né? E aí um dia chegou nunca tinha visto, ele entrou, assistiu e no fim ele perguntou assim, eu posso aceitar Jesus? Imagina, claro que você pode, mas por quê, né? Ele falou assim, eu não quero ser de Jesus só na hora que eu tiver com problema, com separação, com câncer, com problema familiar. É gostoso você ouvir isso, né? E de repente você pensa assim, não, eu estou dentro da igreja, não tenho nada para contar. Como não? É maravilhoso, você não precisa de cura, não precisa de libertação, você não precisa de nada. Mas eu vi assim que eu, mesmo estando dentro da igreja, eu precisava da conversão, precisava ter essa decisão por Cristo e tinha esse testemunho, porque às vezes a gente acha que está dentro da igreja e que está tudo certo, né? Às vezes a gente está dentro da igreja, mas está com o coração mais frio do que quando... Verdade. Se todo mundo tivesse essa consciência, nós não teríamos tanto problema dentto da igreja. Porque você não basta ser chamado de crente, né? Você tem que agir como Cristo. É totalmente diferente. Entender, né, quem somos nele. E eu demorei para entender isso. Demorei bastante. Foi durante o meu tratamento do câncer mesmo que eu consegui Quantos anos você tinha quando você teve câncer? Foi recente. Eu descobri o câncer no final de 2016. Em novembro de 2016. E descobri por um acaso. Pode contar? Claro que pode. Ninguém está nos vendo, nós estamos aqui só nós, coisa pequena. Eu tinha ido almoçar num shopping e desmaiei. Do nada, eu desmaiei, acordei no ambulatório do shopping e aí... glicemia estava normal, a pressão estava normal. Você já era casado nessa época? Eu já era casado, eu não entendia por que tinha acontecido aquilo. No outro dia eu fui procurar um médico. Falei, alguma coisa tá estranha, não é normal desmaiar do nada. E aí fiz uma bateria de exames achando que era estresse, problema cardíaco, alguma coisa assim, e não acusava nada, estava tudo normal. Nos exames de sangue diagnosticou o início da leucemia. Era leucemia? Leucemia. E aí eu precisei iniciar o tratamento e quando recebe o diagnóstico foi um choque. Eu andei 3 horas pela rua sem
eu não me lembro, assim, de repente eu estava num Você lugar ficou maior longe. totalmente perdido com a notícia. Fiquei chocado, assim. Aí eu não contei para ninguém, porque estava em ensaios de Natal, de festas, aquela preparação toda para final de ano, isso era imagina chegar com novembro. uma notícia dessa, véspera de Natal, olha, tô leucemia. Ia quebrar a festa de todo mundo. E você teve essa capacidade de pensar em todo mundo e engolir tudo sozinho? Eu quis fazer isso, porque na época estavam as minhas 2 avós com câncer, meu pai e um tio, que inclusive meu tio acabou falecendo. A gente pensa que a coisa está ruim e ela piora, né? Então, e aí eu preferi não falar. Perfeito. Já estava todo mundo muito abalado com tudo que estava acontecendo e preparando para Natal, essas coisas eu não quis falar. E aí, em janeiro, reuni a família e comuniquei a doença, mas eu já tinha iniciado um tratamento, tomando um remédio para a imunidade. Sozinho? Sozinho. A sua esposa sabia na época? Sabia. Ah, tá. Sabia. Mas assim, eu digo pais, irmãos, Ninguém mais? Ninguém sabia. Tá. E aí comecei o tratamento. Para começar no Hospital das Clínicas, que é o tratamento gratuito, era muito burocrático. Né? E aí eu comecei no particular, só que era muito caro. E aí começou que eu falei, não vai dar certo de continuar isso, e comecei a orar, já estava muito desesperado, porque todo mundo falava, faz tal coisa, vai para aquele lugar, toma isso. A gente tem tanta opinião numa hora dessa, e a cabeça já não estava aquelas coisas. E comecei a orar, fui a uma UBS, que é a porta de entrada para o Hospital das Clínicas, tem que começar da UBS para encaminhar para um hospital regional, para então encaminharem para as clínicas, e o processo no serviço público é muito demorado. E como eu tinha iniciado o tratamento no hospital particular, o Hospital das Clínicas não queria recebe, atender. não pode receber, tem uma burocracia. E aí eu comecei a orar, porque eu falei, as coisas vão ficar mais difíceis, mais complicadas, é um tratamento caro, requer muita atenção, às vezes internação. Você não sabe quanto tempo, tem muita coisa pela frente. Era tudo muito escuro, assim, eu estava pisando num ambiente que eu não conhecia nada. E a tua fé com nesse medo. momento? Eu questionei bastante Deus, assim, porque eu falei, eu sou jovem, eu estou servindo ao Senhor, eu tento não fazer as coisas, sabe assim, a gente tenta pegar as desculpas, eu sou bonzinho, Deus, né? Tipo, por que você deixou, né? Por que isso aconteceu tem tanta comigo? gente, não que a gente queira que os outros também falam, tem tanta gente aí, tipo, que não presta e faz as coisas, vai logo comigo. Na verdade, esse não é só o teu pensamento, isso acontece mesmo. Quando chega uma desgraça, muitas pessoas se questionam ou questionam a Deus dessa maneira. Por que comigo? Por que Ele permitiu? Podia, né? Às vezes até indicamos algum que poderia estar exatamente, sofrendo. que a gente julga que mereça mais que a gente, né? Mas na época meu pensamento era esse. E orava pedindo a cura, mas eu era muito controlador. Então, eu tinha um plano e inseria Deus nesse plano, não entregando o meu plano para Deus. Por isso que eu disse que eu era muito... Ele era o coadjuvante ali na história. Exatamente. Tá, entendi. Já. E aí eu já planejava assim, eu falei, não, Deus, o Senhor vai me curar, eu vou ir num monte, eu vou orar, e o Senhor vai me curar, e aí eu vou dar aquele testemunho, que era o que eu falava, sempre quis, então estava de colher. Só que eu era muito religiosão, assim, sabe? Então, o vice-deus estava agindo ali na hora. E nada, assim, e nada acontecia. E eu comecei a observar o cuidado de Deus em alguns detalhes. Os mínimos detalhes. Eu vejo muito Deus nas pequenas coisas. A gente fica imaginando um milagrão, assim, e Deus vai agindo de uma forma tão minuciosa e tão perfeita. Nós não podemos desprezar os pequenos começos, porque Ele vai abrindo, e conforme a gente vai caminhando em fé, Ele pode depois lá na frente abrir. Exatamente. Totalmente, né? O meu irmão trabalhava há 7 anos numa empresa, foi mandado embora durante esse meu período da leucemia, e ele resolveu um dia, falou assim, eu vou começar a trabalhar de Uber. E acordou 4 horas da manhã, ele disse que acordou sem sono algum e quis ir correr. Pegar o carro e pegar passageiro. A primeira passageira que ele pegou, entrou no carro e o destino era o Hospital das Clínicas. E aí ele começou a trocar uma ideia com ela, e ela era médica diretora justamente do departamento de câncer. Puxa, eu não acredito em coincidência, eu só acredito, eu falo essa palavra, Jesuscidência. Ela era médica, ela era neste médica horário. E diretora do núcleo. Certo. Ele comentou com ela que o irmão estava na situação, ela escreveu o número dela num papel, entregou para ele e pediu para eu ligar. E aí eu acordei com meu irmão ligando super cedo,
A gente até assusta, né? Por que está ligando esse horário? Ainda mais você tendo 2 pessoas doentes com câncer de idade, exatamente. O meu irmão que nunca acorda cedo e despertou naquele dia, o Senhor acordou ele. É Deus. Eu liguei para ela, isso foi uma segunda-feira, na quarta-feira eu já estava sendo atendido. Aleluia. E tratado. Quanto tempo demorou esse processo? Eu comecei, foram 6 meses de tratamento e aí teve a cura. Que foi um milagre. Aí foi, porque se você vai me falar que em 6 meses a leucemia, o hospital curou, eu vou falar, não acredito. Não, mas Deus, eu acredito que Ele pode fazer assim de um momento para o outro. Eu cheguei a fazer 5 sessões de quimioterapia e na segunda eu já comecei a apresentar muitos sintomas de perda de cabelo. Foi daí que você perdeu o cabelo e depois você resolveu, entendi. E eu tive essa motivação da peruca, não é nem assim por ser solidário e tal, mas é porque é tão ruim perder o cabelo. Eu já raspei o cabelo várias vezes, mas porque eu quis. Agora, você perder o cabelo porque você tem câncer, você está doente, é muito ruim. Mexe com a autoestima, porque também emagrece muito, fica aquelas não é só feridas. O cabelo, não é só né? o cabelo. É verdade. E as pessoas olhavam, às vezes iam visitar, eu evitava e não podia também por conta da imunidade. E as pessoas iam visitar e falavam assim, não, mas você está bem assim. Eu sabia que eu não estava, né? Dá vontade de falar, eu sei que eu não estou, mas obrigado. Estou entendendo o que você está querendo, né? Homem fica bem careca, para mulher é pior. E aí eu pensei, poxa, não é. Você sabe que você está dando um conselho para todos nós, né? Porque nós temos que aprender a saber falar quando chegarmos perto de alguém que está doente. Exatamente. Porque às vezes você fala querendo agradar né? Motivar. E é pior. Exatamente. É mais fácil você ficar quietinho do lado Nunca fala que a pessoa ficou bem careca. Nunca porque fala. Ela sabe que não está. Entendi. E o contato com todo mundo que eu tive, ninguém gosta. Quando está careca, a gente não fala, nem criança, bonito. ninguém gosta, não adianta que não gosta. E aí eu mas pensei, aí vou fazer peruca. E por causa disso que você... E foi para um menininho de 7 anos, chamado Samuel. Você tinha uma pessoa específica. Já tinha. Que legal. Eu entrei em contato com o Itaci, que é do Hospital das Clínicas, do tratamento de câncer de criança. E aí escolhi uma das crianças. Benção. Mas me conta agora então, depois de 6 meses de tratamento, como foi essa cura? Eu insistia para Deus me curar da forma que eu queria. Claro. E aí chegou um momento que a quimioterapia começou a me derrubar muito. Eu comecei a ficar muito fraco, eu não conseguia mais levantar da cama, e aí eu comecei a desmotivar, já não tinha muita fé. Comecei a orar para Deus me levar. Assim, eu pedia para o Senhor me levar porque eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, eu vou ficar lutando contra isso, vai ser difícil, eu já tinha perdido a fé, eu orava, Deus não sentia Deus responder. Aí um dia eu li no livro de Jó questionando Deus, porque de tudo aquilo que... E um livro que eu nunca tinha dado muita moral, assim, né? Assim, que pareça. Foi-me bom, né, passar por esses caminhos justamente para você poder conhecer e entender o que porque várias vezes Jó questiona Deus. Por quê? Porque Deus não responde Jó em nenhuma vez. E quando Deus se manifesta, ele questiona Jó, né? Onde você estava quando eu criei? Onde você estava quando eu agia? Vamos conversar comigo, né? Exatamente. E aí eu entendi, eu falei, olha, eu estou questionando Deus, Deus está em silêncio, eu quero ouvir então o que Deus quer falar sobre isso. E aí eu já até fico emocionado, porque um dia... Depois de vomitar bastante, eu vomitava muito. Eu tomava quimioterapia na segunda até uma quarta-feira, eu ficava vomitando bastante. E um dia depois de vomitar bastante, lavar o rosto, olhar no espelho, ver aquela olheira, o cabelo, as manchas no corpo, né? Eu olhei no espelho e eu vi quem eu era. Porque não era nada daquilo que estava por fora. Era muito mais interno e o meu dentro estava bem podre. Glória a Deus. E aí eu me quebrantei no banheiro. Ajoelhei e chorei e pedi perdão para Deus pelo que eu era. Assim. Te entrego, está na tua mão, faz o que quiser. Que bênção. E depois daquilo eu fui para a quimioterapia, sempre tirava a medula, o médico avaliava e tal, e aí... O líquido da medula, isso, né? Nossa, isso dói demais, dói já bastante. fiz isso. Tira do quadril quando precisa de biópsia e tal, mas geralmente aqui do osso externo, como tirava sempre. E aí o médico falou, vamos tentar pular agora uma semana de quimioterapia, observa alguns sintomas, e a gente vai acompanhando. E aí fiz aquela quimioterapia, pulei a outra e, na verdade, não voltei mais a fazer quimioterapia. Porque você foi melhorando? Fui melhorando. Desse dia que você ficou agachadinho no banheiro? Foi, acho que foi uma sexta-feira, na segunda eu tinha a quimioterapia.
Chegava domingo à noite eu já chorava, que amanhã é dia, já dava aquela sensação ruim, né? Sabe que todo aquele Segunda-feira é muito ruim, às vezes no caso dele era por causa de saúde, né? Mas tem muito empresário que na segunda-feira também está achando horrível, no domingo já começa a ter dor na alma, porque a situação... É verdade, né? No teu caso é porque era você... porque eu tomava medicação. Que bênção, eu nunca tinha ouvido a tua história, sabe? Gente, eu gosto de sentar aqui porque eu acabo descobrindo, né? Não só a pessoa, como o que ela passa, o que ela já viveu, mas descobrindo o atuar de Deus. Como Deus é craque. Ele precisa, às vezes, ele usa. Não é que ele dá o câncer, eu não penso de Deus assim. Eu acho que quando ele fala todas as coisas cooperam para o bem, eu fico sempre pensando assim, vai acontecer, isso daí é natural em termos, depois da queda do homem, né? Então, doença está aí, um dia você vai morrer, então, isso está vindo por causa do pecado. Mas eu acho lindo pensar que ele entra nessa hora e aí ele fala, agora pronto, está acabado, você já aprendeu, você sabe quem você é, agora vem comigo que eu vou ser Deus e você fica ali como o meu filho e eu vou cuidar de você. Foi Obrigado, difícil, viu, Renato? mas foi a melhor coisa que aconteceu. Não, e eu fico feliz de estar vendo e ouvindo isso, porque olha, você passou por isso, depois você já foi ajudar uma criança, hoje você está trabalhando aqui mesmo em Barueri, fazendo o que você faz, mexendo na mídia, você tem o seu testemunho, tenho né? testemunho. Agora você já pode falar, agora eu tenho, testemunho. Né? Nem precisava ter esse né? Não precisava, mas tá bom. Tomar cuidado com o que pede, né? Isso. Eu tinha um amigo muito lindo, isso daqui é só para a gente terminar, eu tinha um amigo, o pastor João Carlos, ele sempre falou isso, cuidado com o que você ora, porque Deus responde. Não é? Queridos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei a quem nós servimos. O nosso Deus é fiel. A tua fé não é porque Ele vai fazer. Tenha fé pelo caráter dEle, pela bondade dEle, por aquilo que Ele é. Ele pode tudo, na hora dEle. Se Ele quiser, Ele faz. A nossa parte é simplesmente confiar e depender dEle. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.